igreja, no período de Yeshua, vai ter sacrifícios. Só que o grande problema é que as pessoas vê sacrifício apenas para perdão de pecado. Não há só sacrifício de animais para perdão de pecado. Há sacrifícios de animais que são shlamim, shlamim sacrifício de paz, ou sacrifícios de todá, zevar todá, que é sacrifício de ação de graças. Um exemplo bem simples é assim, olha, a pessoa fez uma viagem, essa viagem longa foi tudo bem, aconteceu tudo bem, não aconteceu nenhum acidente, ela foi em paz, ela voltou em paz. Ela voltava tão agradecida que ela queria dar uma ação de graças a Deus. Né? Então ela pegava um animal, levava no templo, esse animal era sacrificado para Deus e ela comia parte dessa carne, era literalmente um churrasco. Eu faço a comparação aí, ó. Quando você quer comer carne, você não vai no mercado comprar carne e você não vai lá faz um churrasco, você cozinha ela. Alguém matou aquele animal estava vivo, ele morreu para te alimentar. A mesma coisa vai acontecer no período do milênio. Pessoas vão levar sacrifício de agradecimento, sacrifício de paz ao templo para Deus. Ok, eu vou ler só para a gente poder aqui falar uma coisinha rápida. O Nicato, ele diz, Rabino, eu devo apedrejar adúlteros, já que só a lei da expiação foi abolida? Olha só, não era ninguém que apedrejava adúltero. Quem condenava uma pessoa em adultério era o Sanedrim, era o Tribunal, Suprema Corte de Israel. Você não é da Suprema Corte de Israel, nem eu, ninguém. Nem Yeshua era da Suprema Corte de Israel. Nós não temos direito de apedrejar ninguém. Quem tinha eram os príncipes, eram os juízes da Suprema Corte. Então, assim, quando a gente fala que dentro dos sacrifícios de expiação eles se cumpriram em Yeshua, porém a Torá continua válida dentro dos mandamentos que são aplicáveis. Ou seja, os mandamentos que não são aplicáveis eu não tenho como cumprir. Por exemplo, eu não estou em Israel, não tenho como cumprir nenhuma lei agrícola de Israel. Então, assim, às vezes não dá para entender, muitas vezes, a posição ou a maneira como coloca. Então, assim, não é depreciativo porque eu tenho que cumprir a lei, então eu tenho que cumprir tudo, eu tenho que apedrejar os outros. Mesmo que fosse, eu não tenho que apedrejar ninguém, porque não é a mim que é dado para fazer isso. Quem faz isso, quem fazia, quem executava a sentença de morte era o Sanedrim. E tem leis contra adultério também. Claro que existem as leis contra adultério. Adultério é pecado de morte. Aqui fica a minha palavra para todos nós, né? Não adultere, pelo amor de Deus, porque esse é um pecado de morte. E se você olha na Brit Hadashah, no Novo Testamento, está escrito lá, João, o apóstolo João, dizendo assim, ó, há pecados que não são para a morte, isso daí você pode orar. Agora, pecados que são para a morte, eu aconselho que não ore. Isso é o apóstolo João dizendo. Você sabe por que ele está aconselhando para que não ore? Você sabe quais são os pecados de morte? Eu vou tentar listar alguns aqui, olha. Adultério, homossexualidade, bestialidade, que é sexo com animais, que mais? Ah, pedofilia, sequestro, o filho que agride a mãe ou o pai, que xinga a mãe ou o pai, ou que leva o pai e a mãe para a corte, para processo, que mais? Ah, quem mata o outro, né? Matar, assassinato, a cobiça que leva o homem ao roubo, e assim sucessivamente, se blasfemar o nome do Eterno. Então, esses são pecados de morte. Pecados de morte. E o apóstolo João diz assim: ó, por esses eu digo que nem ore, nem se envolva nisso, que é ele Deus, que ele põe a boca no pó e peça misericórdia a Deus. Então, assim, a pessoa, o fato de você ter que cumprir a Torá, né? Ou seja, quando a gente fala da lei de expiação, dos sacrifícios que apontam para o Messias, e que no Messias eles são completados, inclusive Deus deixou claro isso com a destruição do templo, a maior prova do que Yeshua fez foi aceito, foi que o templo foi destruído, portanto, a partir lá do ano 70 não teve mais sacrifício, e não pode ter, nem que Israel quisesse, enquanto ele não ergueu o terceiro templo, ele não vai poder fazer sacrifício. São 2.000 anos, Tahatumá, são 2.000 anos debaixo da impureza, e quem diz isso são os rabinos de Jerusalém, os rabinos do mundo inteiro.
né? Então, assim, a lei é para ser cumprida? É. A Torá é para ser obedecida? É. Ah, mas se eu quebrar um mandamento, eu quebrei tudo. Então você está querendo dizer que você não tem que ver nada, você não tem que cumprir nada. Pois é. Então, assim, é incoerente isso. Tem que entender o que Rav Shaul está dizendo. A gente não é redimido pelas nossas próprias ações ou as nossas justificativas. Uma pessoa pecava, ela oferecia existia um caminho, existia uma maneira de corrigir o erro, oferecer um sacrifício. Né? Então, hoje você se faz chuvar, hoje você se arrepende, vai até Deus e diz: Senhor, perdoa meus pecados, me ajuda. E ali, com o coração sincero, fazendo chuvar, você é perdoado. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha a Mônica falando assim: nem Yeshua HaMashiach cumpriu toda a lei, pois não era casado, não teve filhos, não era sacerdote do templo. Perfeitamente. Perfeitamente. Nem Yeshua cumpriu toda a Torá, no sentido da sua completude. Por quê? Porque tem mandamento que é só para mulher. Yeshua era homem. Como é que ele vai cumprir mandamento de mulher? Ele não era sacerdote, então ele não tinha que cumprir a totalidade dos mandamentos, são 613. Você tem como cumprir 613 mandamentos? Nem que você quisesse. Porque tem mandamento que é só para mulher, tem mandamento que é só para juiz. Se não é juiz, você não tem que cumprir aquele mandamento. Se você tem mandamento que é só para o rei. Se você não é rei, você não tem que cumprir aquele mandamento. Tem mandamento que é só para o pai. Ou seja, o homem que ainda não é pai não tem que cumprir aqueles mandamentos. Né? Então, assim, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diluindo quando você vai ver a totalidade dos mandamentos que você tem que cumprir, dos positivos, é 40 e pouco para um e 60 e pouco para outro. Para homem e mulher, né? É claro que os negativos, tudo que Deus diz não, é não para todo mundo. Né? Então, é muito importante entender todas essas questões, porque quando a gente fala, até mesmo Yeshua não tinha como cumprir tudo, porque ele cumpriu tudo aquilo que cabia a ele cumprir. Aí sim. Né? Agora, dizer que a totalidade dos 613 ele cumpriu? Claro que não, porque ele não tinha como cumprir. Né? Não é dado para todo mundo 613 mandamentos. Muito bem, Mônica. Bom, a Sandra Mendes diz assim: Trump já afirmou que se Jared não trazer a paz no mundo, ninguém mais trará. Olha aí, vamos ficar atento a essa expressão aí, né? O Alessandro Diniz disse assim: olha, cumprir a Torá é bênção, luz para nós, para o Hashem. Muito bem, Wagner Castro. A guarda do Shabat, ou seja, a transgressão do Shabat também é um pecado para a morte. Então, isso é muito importante quando a pessoa ela entende o Shabat, né? Ela precisa guardar o Shabat. E é claro que existem situações e situações, né? Gradativamente a pessoa vai adquirindo sua autonomia financeira, o seu trabalho, eu conseguindo aqui, conseguindo ali, até que ela consegue, da bênção de Deus, poder trabalhar nos outros dias e não no Shabat. Então, a partir do momento que ela recebeu essa bênção de Deus e ela voluntariamente resolve trabalhar em Shabat, aí ela está numa situação muito ruim, espiritualmente, né? Que aí a gente está falando da morte espiritual. Né? Que ninguém hoje vai pegar pedra para atacar ninguém, mas espiritualmente essa pessoa vai morrer. Né? As pessoas pensam que apedrejamento era de qualquer maneira. Não era. Tinha tribunal. Isso aí. Isso aí. Todos os pecados que envolvia a penalidade de morte não era para as pessoas que faziam, tinha que ser levado à Suprema Corte. E não era um beit-din de 3 juízes, não. Porque tudo que era levado a um beit-din, a um tribunal de 3 juízes, e era uma questão de morte, eles levavam para o Supremo Tribunal, que era o Sanedrim. A gente vai chamar de Sanedrim a Elion, né? Que é o Supremo. Né? Isso não vai ser, o Nicato disse, se houvesse a Suprema Corte, então o apedrejamento seria permitido. Olha só, isso daí é no mundo ideal, que é o mundo com Mashiach, né? Quando o Yeshua chegar, provavelmente todas essas penalidades aí voltem. Agora, hoje, mesmo tendo o templo de pé, hoje mesmo tendo o Sanedrim atuando, essas coisas não vão poder ser feitas. Eu vou te dizer por quê. Programamos, fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu,
utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas, uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Porque existe uma lei que rege o mundo, questão de direitos humanos. Israel é um país democrático, então Israel não vai poder fazer isso. Né? Por mais que Israel tenha o templo, o Sinédrio, a Torá não vai ser cumprida totalmente, porque Israel está debaixo de uma égide mundial. Né? Então, assim, ele é um país que envolve o grupo das nações do mundo. Então, ele tem que estar debaixo das leis mundiais. Então, o que acontece? Quando Yeshua chegar, vai ser diferente. Né? Quando Yeshua chegar, aí tudo vai ser diferente. Né? Ah, sei de Gamur. Aqui o Leandro Carvalho Macedo. Oh, perdão, Leandro não, Leonardo Carvalho Macedo, ele disse assim, vamos orar pela paz em Israel, botou uma bandeirinha de Israel aqui, para não aumentar a escalada entre Israel e o Líbano, e Yeshua está voltando. Na realidade, sim, o Líbano e a Síria anteriormente tinham muitos cristãos lá, né, cristãos árabes, tinham judeus também, né, lamentavelmente com o Islã, isso acabou se diluindo muito, mas a gente precisa orar para que Hashem possa trazer shalom, né, paz, e possa mover todo esse tabuleiro, né, ao nosso favor, para que a gente tenha Yeshua pronto aí, né, regressando. Sim, o Desvendando a Bíblia diz assim, Rabino, uma pergunta, o templo descrito por Ezequiel é o templo do milênio, então por que descreve com sacrifícios? Se não, por que Ezequiel descreve o templo como do Messias? Veja, no período de Yeshua vai ter sacrifícios. Só que o grande problema é que as pessoas vê sacrifício apenas para perdão de pecado. Não há só sacrifício de animais para perdão de pecado. Há sacrifícios de animais que são shlamim, sacrifício de paz. Ou sacrifícios de todá, zevar todá, que é sacrifício de ação de graças. Um exemplo bem simples é assim: olha, a pessoa fez uma viagem, essa viagem longa foi tudo bem, aconteceu tudo bem, não aconteceu nenhum acidente, ela foi em paz, ela voltou em paz. Ela voltava tão agradecida que ela queria dar uma ação de graças a Deus. Né? Então ela pegava um animal, levava no templo, esse animal era sacrificado para Deus e ela comia parte dessa carne, era literalmente um churrasco. Eu faço a comparação aí, ó. Quando você quer comer carne, você não vai no mercado comprar carne e você não vai lá faz um churrasco, você cozinha ela. Alguém matou aquele animal estava vivo, ele morreu para te alimentar. A mesma coisa vai acontecer no período do milênio. Pessoas vão levar sacrifício de agradecimento, sacrifício de paz ao templo para Deus e vão comer parte dessa carne. Né? Então, assim, o templo que Ezequiel vê, ele vê o templo do milênio. Tá? E no período de Yeshua do milênio vai ter sacrifícios. Perfeitamente, Carmen. O Jared ele se encaixa muito no perfil aí, né, do anti-Mashiach. Então, assim, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, né? Baruch Hashem, Neuzinete, que o Eterno abençoe. Muito boa pergunta. Maria Fernanda Leão, Arter, né? Rabino, há alguma explicação para ter tanto secularismo e ateísmo entre os judeus atualmente? Sim, há sim. Na realidade, a gente tem. São os extremos, né? Os extremos, eu vou dizer para você. A, a ultra-ortodoxia, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, o liberalismo, né, ou o judaísmo liberal, também tem o seu lado ruim e o seu lado bom.
Então, os extremos que são complicados, sabe? Então, muita gente cresceu ou de um lado ou do outro, sofrendo alguns danos psicológicos, emocionais, e isso causou muito afastamento de muitas gerações. Agora, em parte, isso tem um propósito. Por quê? É mais fácil para um judeu secular entender Yeshua do que um judeu religioso, pelo incrível que pareça. Veja, eu estou falando em maior proporção, tá? É claro que um judeu que estuda mais, ele vai conseguir entender Yeshua dentro das escrituras melhor, né? Agora, um judeu laico, ele não está tão resistente, porque ele não tem muita base para discordar ou para debater. Então, isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. Na realidade, foi o rabino Kaduri, ele traz essa explicação e ele vai dizer assim: será mais fácil para um judeu não religioso aceitar o Messias do que para um judeu religioso. E isso é um fato, né? Existe uma estatística em Israel de que olha o que eu estou dizendo, não é a maioria não, tá? Boa parte, quando eu falo boa parte, é muita gente, dos judeus que sobreviveram do Holocausto nazista aceitaram a Yeshua como Messias. Uma grande parte deles. Então você vê que existe um certo propósito também no secularismo, não é tudo perdido, não, né? Muito bem, vamos aqui um pouco mais de perguntas. Muito bem, Anderson Leonardo, um grande abraço, amigo, né? Também membro aqui do nosso canal. Me desculpa, eu não sei se você havia perguntado antes, assim, sobre a questão do açoite. Surgiu em um grupo de WhatsApp que uma mulher deveria ser açoitada e eu disse que não, pois não tinha um tribunal rabínico para julgar. Além disso, eu pedi ao indivíduo que estava falando sobre onde está escrito isso na Torá escrita ou na Torá oral. Então, essa questão do açoite, na realidade, não era para a mulher, era em si para principalmente assuntos de negócios, né, de fraude. Então, assim, havia a penalidade de malkut em hebraico, né? E existia essa penalidade de açoite, mas não no questão de mulher, né? Quem faz isso é o Islã. O Islã é que faz açoite em mulheres, né? Por indecência e coisas desse tipo. E como você muito bem falou, Anderson, tinha que ter um tribunal para determinar isso. Não era qualquer pessoa que chegava e ia fazendo, não. Isso era ilegal, né? Kola Kavod, Baruch Hashem. Eu fico imaginando se Rabi Shaul tivesse vivendo nossos dias, né? Ele fez tanto sem internet. Os nossos grandes rabanim, né? Eu estou chamando os discípulos de Yeshua de grandes rabanim, grandes mestres, né? Fizeram tanto sem internet, sem nada. Por isso que quando Yeshua vai dizer assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles não tinham tantos recursos, né? A coisa tinha que ser bem literal, ir lá mesmo, né, pessoalmente, escrever uma carta, pegar um navio, passar semanas ou meses para chegar no outro lugar, ou ir de cavalo, ou ir de camelo, de carroça, ou a pé, né? Enfrentando chuva, sol, vento, poeira, e fizeram tanto, né? Tanto. Imagina com tanto que eles fizeram sem recursos, eles tendo internet, né? E a gente pode fazer isso hoje, né? Baruch Hashem. Transmitir a palavra de Hashem através desse meio que tem sido também bênção para muita gente. Eu sei que muita gente utiliza a internet para coisas ruins, mas também os santos de Deus têm utilizado a internet para divulgar a palavra de Deus, a mensagem da boa nova, né? Transmitir bênção para as pessoas e ajudar as pessoas, né, no caminho espiritual. Muito bem. Ceder? Ceder. Bom, queridos, nós vamos deixando aqui, então, vamos, infelizmente, terminando e vamos voltar depois com uma outra live, com outro tema, e vai ser muito importante. Eu peço a vocês que vocês
Anotem as perguntas que vocês têm, dúvidas, e nós vamos estar aqui junto com as escrituras, buscando trazer esclarecimento, tirar as dúvidas, né? Baruch Hashem, eu tenho certeza que vai ser muito importante. O Ed Carlos Silva, Baruch Hashem, Ed Carlos, muito obrigado, Baruch Hashem. Ele está dizendo aqui, eu abenço os vídeos, já até se tornou membro, isso ajuda muito a gente também. As pessoas que se tornam membro do nosso canal são parceiros nossos, aonde estão contribuindo efetivamente, né, para a divulgação da palavra de Hashem. Que o Eterno te abençoe ricamente. Atividades dos nossos shiurim, tá bom? Então, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, isso é muito importante, tá? E compartilhar o vídeo, tá? Compartilha, compartilha, envia para outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam participar com a gente e esse trabalho ser um trabalho que vai abençoar muita gente, muitas vidas. Ok, queridos, um grande abraço, shalom uvracha a todos, nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima live. Shalom, shalom, um abraço a todos.